capítulo 8 do livro de Jó diz assim: E respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento forte? Acaso Deus perverterá o direito, ou o Todo-Poderoso perverterá a justiça? Se os teus filhos pecaram contra ele, ele os lançou do lugar do seu pecado. Mas se tu de madrugada procurares a Deus e rogares por misericórdia ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e fará restauração da morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá muitíssimo. Pergunta, pois, agora, eu te peço, às gerações passadas, e dispõe-te para a inquirição dos pais delas, pois nós somos de ontem e não sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles e não te falarão, e do seu coração não tirarão palavras? Cresce porventura o junco sem lodo? Ou cresce a espadana sem água? Até no seu verdor, mesmo que não seja cortada, ainda assim, antes de qualquer outra erva, ela se secará. Tais são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Porque a sua esperança fica frustrada e a sua confiança é como teia de aranha. Apoiar-se-á sobre a sua cama, sua casa, mas não permanecerá em pé, apegar-se a ela, mas não se firmará. Igual a uma árvore que está verde diante do sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes vão se entrelaçando junto a uma fonte, e atenta para um lugar pedregoso. Se lhe arrancarem do seu lugar, este então o negará, dizendo: Nunca te vi. Certamente este será a alegria do seu caminho, e da terra de onde se transpuser nascerão outros. Eis que Deus não aborrece o reto, nem toma pela mão os malignos. Até te encherá a tua boca de riso e os teus lábios de júbilo. Os que te aborrecem serão vestidos de confusão, e a habitação dos ímpios perecerá. O capítulo 8 do livro de Jó vai falar de um outro amigo que vai visitar Jó. Assim como ele argumentou sobre a situação de Jó, Bildade também argumenta a respeito de Jó. E não foi nada animador Jó, estando na situação que ele estava, escutando um homem dizer algumas palavras que não estavam agradando a ele. Portanto, quando as pessoas vierem falar sobre o cenário que você está vivendo, que nós estamos passando, é um discurso de alguém que não conhece a soberania de Deus. Quando Jó estava na plenitude, com todos os seus bens, filhos, riquezas, servos, todos olhavam para ele e viam que ele era um homem justo, reto, porque ele era abençoado. Quando nós olhamos pessoas que são retas e justas, nós olhamos e entendemos as bênçãos que são trazidas a eles. Quando você vê uma família estruturada, quando você vê filhos obedientes, quando você vê riqueza, abundância, prosperidade, é porque a retidão está caminhando junto com aquela pessoa. Porém, no caso de Jó, Jó entendia que não tinha feito nada de errado.
Jó sabia muito bem que ele se desviava do pecado, porque ele não queria ferir a Deus. Então, os amigos de Jó se aproximam para relatar a situação de Jó e colocá-lo ainda mais para baixo, porque eles queriam entender o que Jó havia feito de errado. Eles queriam compreender por que Jó estava naquela situação. Porque Deus permitiu que Jó estivesse sofrendo. Porque Deus permitiu que Jó estivesse com uma doença. Porque Deus permitiu os filhos de Jó morrerem. Porque Deus permitiu Jó perder todos os seus bens. Havia um propósito nisso tudo, mas ninguém compreendia a situação de Jó. E quantas vezes as pessoas não compreendem a nossa situação? Quantas vezes as pessoas querem atirar pedras, colocar palavras aonde há dor em nossas vidas, aonde Deus está movendo, aonde Deus está mexendo, aonde Deus está movimentando. E nisso nós entendemos que muitas vezes até os nossos amigos, até os nossos mais próximos, nossos familiares, não compreenderão as nossas dores, não entenderão o que há dentro do nosso coração. Porque somente Deus, Ele tem a capacidade de julgar as nossas intenções, julgar o nosso coração, julgar as nossas escolhas, julgar tudo aquilo que nós somos. O homem em si não tem esse poder de julgar as nossas vidas. E claramente nós entendemos que precisamos andar em retidão. E a retidão do Senhor, ela é a verdade que nos enche, nos preenche de alegria, de vitória, de conquistas, porque o Senhor, Ele é aquele que restaura as nossas vidas. O Senhor é aquele que redime todos os nossos pecados, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma, que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos levanta, que nos liberta. E somente através dele nós podemos todas as coisas. Não há ninguém que possa nos levantar, a não ser o nosso Deus. E por isso é importante que nós estejamos sempre preparados para ouvir a voz de Deus. Porque quando nós erramos, quando nós falhamos, o Senhor, Ele compreende os nossos passos, mas somente Ele pode nos ouvir, somente Ele pode nos aconselhar, somente Ele pode nos direcionar. E é através dessa virtude, desse caminho, que nós poderemos andar na luz. Se nós erramos, se nós falhamos, se nós pecamos, é porque muitas vezes nós não tínhamos o conhecimento. E quando nós temos o conhecimento, nós estamos alicerçados em terra firme, em terra boa, para glorificar o nome do Senhor. Que você seja edificada, edificado com essa palavra. Que o seu coração compreenda que todas as coisas são da vontade de Deus e que nós precisamos a cada dia nos aproximarmos de Deus com a sua palavra. Que Deus abençoe você e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.